Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Assim como estão, já que estão, carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 1, versículo de número 4, número 5 e número 8. Se você trouxe a sua Bíblia, abra-na para lermos no livro do Senhor. Efésios capítulo 2, versículos 1, versículo 4, 5 e versículo de número 8. Vamos lá? Atentem bem para algumas palavras que é nela que vamos trabalhar. E vos vivificou, diga comigo, vivificou. Melhor, diga, vivificou. A palavra vivificar, no texto aí, é a mesma palavra. O sentido de vos vivificou é o mesmo que e vos tornou a da vida, e vos gerou outra vez, vos fez nascer de novo, dá o mesmo sentido. Então, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Versículo de número 4. Mas Deus, que é riquíssimo em quê? Melhor, é riquíssimo em quê? Misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós, observe que no versículo 1 ele disse vós e vos, estando vós, aqui ele disse estando nós, ainda mortos em nossas ofensas, ele nos, vem comigo, nos vivificou. Versículo 8, pela graça sois, melhor, e pela graça sois, por meio da, isso não vem, é o que? Sentai-vos. Aleluia. Meus amados, queridos irmãos, amada igreja do Senhor, louvo ao Deus eterno pela bênção de poder voltar a este campo eclesiástico, a esta igreja, sob o manto ministerial do meu mestre, pastor, irmão, amigo, a quem aprendemos a amar, considerar, e sou agradecido a Deus por sua vida, sua família, a igreja do Senhor aos seus cuidados, e estou certo, meu pastor, que assim como as demais vezes, sairei melhor do que quando cheguei. Muito grato por estar aqui sob o seu manto ministerial, poder rever aqui os ilustres companheiros e sob o seu manto ministerial poder compartilhar a palavra de Deus. Estamos ali no Recife, ministrando em um trabalho, e não podemos estar aqui tão próximo, e não podemos deixar de vir aqui na minha terra, na minha igreja mãe, no estado de Alagoas, rever os ilustres companheiros, amigos, servos de Deus, que tem sido bênção para a minha vida. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos voltando ao Recife,
ainda ministro à noite e na terça-feira estaremos voltando para São Paulo para prosseguirmos com a jornada. Mas vamos para o texto sagrado. Quem conhece a Bíblia? Quem estuda a Bíblia? Quem se alimenta da Bíblia e não faz da Bíblia um objeto de decoração, mas consciente da sua necessidade de viver alimentado, come a palavra, se alimenta da palavra, mergulha na palavra. Mergulhar na palavra é a mesma coisa que mergulhar em Cristo Jesus, porque a Bíblia e Jesus é a mesma pessoa. A única diferença é que Jesus foi o Verbo encarnado e a Bíblia é o Verbo escrito. Jesus foi o Verbo que falava, ouvia. Muito grato, meu pastor. Isto não tem diferença. A Bíblia e Jesus é a mesma pessoa. Então, comer a palavra, se alimentar da palavra, é se alimentar do Verbo eterno, da essência plena da divindade, o Logos eterno que foi gerado no Pai, porque no Pai já estava desde o princípio. Então, o crente que se alimenta da palavra conhece muito bem esse texto, a razão, o momento, as circunstâncias pelas quais o apóstolo escreveu esta carta. E eu sempre digo que a igreja se alimenta de duas maneiras. Primeiro, se alimenta da palavra. O Senhor Jesus disse: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra, aleluia, de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando duas coisas que Deus sempre fez, e quando fez, mudou todas as coisas. Primeiro, quando Deus sopra, algo acontece. A primeira menção da Bíblia que Deus soprou, Ele fez do homem alma vivente. Deus sopra e coisas maravilhosas acontecem. Glória a Deus. Quando Deus sopra, coisa acontece. E quando Deus fala, coisas gloriosas acontecem. Por isso a igreja vive do que Deus fala. Eu disse que a igreja vive do que Deus fala. Aleluia. Nesta crise aí, o povo em pânico, porque a arma do inimigo é causar o pânico. Era um pânico total. E esta arma foi usada pelo inimigo desde o tempo da igreja, nos primórdios da igreja primitiva. Era um pânico. Através do imperador Cláudio, causou um pânico, matando os apóstolos, perseguindo, e o alvo era: mata a liderança e extermina esse povo. Agora vem isto aí, um pânico tremendo, fecha os templos, porque fechando o templo, acaba com a igreja. Eles não sabem que o templo não é a igreja não é o templo. Eles fecharam os templos, aí Jesus botou para salvar. O número de batismo aumentou, a aquisição de terreno, construção, porque ninguém segura a igreja do Deus vivo. Eu disse que ninguém segura a igreja do Deus vivo. Aleluia! Então, quando Deus fala, quem está caído é levantado. Quem está triste se alegra. Quem está desanimado se anima. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Deus sabe o que faz. E a segunda forma que a igreja se alimenta é justamente comendo a carne do Senhor e bebendo o seu sangue. Jesus disse: verdadeiramente minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele.
Então, essas duas formas que a igreja se alimenta. Mas quem estuda a Bíblia sabe o momento e a circunstância que Paulo escreveu esta carta aos irmãos de Éfeso. E os irmãos observem o texto que eu falei, que a palavra vos vivificou é o mesmo sentido da palavra vos tornou a dar vida, vos fez nascer de novo, vos gerou outra vez. É um sentido que remete para a salvação. E os irmãos sabem que ao formar o homem, o homem foi formado em duas etapas. A primeira etapa, primeiro momento que o homem foi formado, você vai encontrar em Gênesis 1 e 27, quando disse, criou Deus o homem. A palavra criar aí é criar do nada. O hebraico chama isso de bara, nada, do nada, não existia e Deus criou. Quando diz que Deus criou o homem, está falando que Deus criou o homem espiritual, alma e espírito. A segunda etapa que o homem foi criado é Gênesis 2 e 7. E formou o homem. Em Gênesis 1 e 27, Deus cria. Em Gênesis 2 e 7, Deus forma. Qual a diferença de formar e criar? Como já disse, em 1 e 27, criou o homem espiritual, a alma e o espírito. E em 2 e 7, ele formou, deu forma ao corpo, a matéria. Em Gênesis 2:7 é a formação da matéria. Então, quando Deus forma o homem, quando Deus cria o homem, fê-lo sua obra mais perfeita. A obra mais perfeita. Só quem está acima do homem é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Depois da Trindade, ninguém é maior do que o homem, porque nada é posto como a coroa da criação. O homem foi feito a obra mais brilhante, a obra mais perfeita, a obra mais gloriosa de Deus. É mais importante do que os céus, do que a terra, do que os planetas, de que toda forma de vida, a fauna, flora, todos os biomas, porque Deus faz o homem e põe nele a sua semelhança, a sua glória, o seu poder, a sua imagem. Mas aí, meus amados irmãos, a Bíblia é clara em dizer que a queda do homem, o homem cai, e a queda da coroa da criação mudou todas as coisas e moveu a Deus a um projeto espetacular de resgate da sua mais brilhante obra, para trazê-lo de volta ao lugar onde não devia ter saído. Deus despoja o seu filho e o envia. Deixa-me dar um ponto aqui, em que eu conversava com meu mestre na sua casa hoje à tarde. Quando eu disse que Deus envia o seu filho para resgatar o homem, Deus tinha tudo para desistir do homem. Deus faz o homem, coloca nele a sua imagem, coloca a sua glória, põe o homem num relacionamento com ele, mas aí o homem peca, o homem desobedece. Quando o homem desobedece, Deus tinha tudo para desistir dele. Mas Deus não desiste porque Deus não perde investimento. Eu disse que Deus não perde investimento. Aí eu vou dizer de novo, Deus não perde investimento. Sabe por que você está aqui? Vou fazer como diz o meu mestre. Olhe para o companheiro, não precisa tocar, só olhe para ele e diga, sabe por que você está aqui? Vem comigo, me ajude e diga, sabe por que você está aqui? Caminhando para o céu, com o nome escrito no livro da vida, esperando o arrebatamento, cultuando a Deus, batizado com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas, recebendo dons espirituais, porque Deus não desistiu de você. Se o Senhor houvera desistido de cada um de nós, estaríamos perdidos. Mas estamos aqui porque Deus não desistiu de nós. Se você crê nesta palavra, levante as mãos aos céus e diga, Jesus, eu te louvo, porque o Senhor não desistiu de mim. Então, para buscar o homem de volta, ele despoja
despoja o seu filho e o envia. O enviar do Filho de Deus é o terceiro movimento do Pai na eternidade. Deixa-me dar um ponto aqui para que você conheça bem este ponto. Lá na eternidade de Deus, porque tem a eternidade do Pai e tem a eternidade do Filho. Por isso a Bíblia diz que Jesus é Pai da eternidade. Esta não é a eternidade do Pai, é uma eternidade em que Ele cria para dar a vida eterna àqueles que são salvos. Mas na eternidade do Pai só existia o Pai e o Espírito. Aí quis o Senhor se despertar do seu silêncio eterno e teve o seu primeiro movimento. E o primeiro mover do Pai na eternidade foi a geração do Verbo. Foi a geração do Logos, o Logos eterno, a geração do Filho. É por isso que João recebe a revelação do Espírito e disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você vai na frente do versículo 10, diz que o mundo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, sem Ele não existia nada. Então o primeiro movimento do Pai na eternidade foi a geração do Verbo. O segundo movimento do Pai, passaram-se séculos e séculos, milênios, e não sei, talvez 1 bilhão, 1 trilhão de anos, não sei, porque para Deus não faz diferença. Aí vem o segundo movimento do Pai, que foi, através do Verbo, a criação de todas as coisas. A criação de tudo, porque a partir de que Ele gera o Verbo, a partir dali, o Pai põe no Verbo a plenitude da divindade, e tudo que o Pai faz a partir dali era através do Filho. Foi o Filho que encabeçou a criação, foi o Filho que fez todas as coisas, as hostes celestiais. Não havia céu, haja e houve. Não havia terra, haja e houve. Não tinha nada, Ele disse: venha a existir. Não tem, apareça, vem, e veio a existir a palavra do Verbo. É por isso que diz que Deus fez através da palavra. Então, o segundo movimento de Deus na eternidade foi a primeira geração do Verbo. O segundo, a criação de todas as coisas. Séculos se passaram, o homem veio, as nações vieram, aí veio o terceiro movimento do Pai, o que eu cito aqui, a encarnação do Verbo. Aleluia. Diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Pai vem nele, e João, o Espírito, disse que ele tabernaculou. Diz que Jesus era o tabernáculo de Deus com os homens. Jesus foi tabernaculado, ou seja, habitado pelo Pai para habitar entre os homens. 2 Coríntios 5 disse que o Pai estava nele, reconciliando consigo o mundo. Então o terceiro movimento do Pai foi a encarnação do Verbo. Agora escute algo interessante. Quando o Pai gera o Verbo, é porque o Verbo já estava nele. E quando o Verbo é gerado e depois encarnado, a igreja já estava no Verbo. Está interessante. Lá no Éden, o primeiro Adão, Deus fez-lo dormir e tira dele. Vamos lá, tira dele. Eu vou repetir. Deus fez Adão dormir e tirou dele a igreja. Tirou dele quem? Eva. O primeiro Adão, Deus faz dormir e tira dele Eva. O segundo Adão, Pai encarna, leva a cruz, e quando ele morre, o Pai tira dele a igreja. Aleluia. Quem é a igreja aí? Quem é a igreja? É por isso que ele não deixa ninguém tocar em você. Aleluia. Eu vou dizer de novo, é por isso que ele não deixa ninguém tocar na igreja. Toca na instituição,
toca na instituição, Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, Espirro do Anjo e o mundo dela por aí. Mas na igreja, o corpo espiritual, ninguém toca. Porque esse corpo espiritual foi um corpo que o Pai tirou da cruz do Filho. Cadê a igreja aqui? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Louve, exalte, adore, magnifique. Faça valer o que você é. Glória seja dada o nome do Senhor. Você foi gerado no segundo Adão, como Eva foi tirada do primeiro Adão. Glória seja dada o nome do Senhor. Então o Pai despoja o Filho, eu envia. Então o primeiro movimento do Pai na eternidade foi a geração, diga comigo, a geração do Verbo. O segundo movimento foi a criação de todas as coisas através do Verbo, porque a Bíblia diz: sem ele nada do que foi feito se fez. O terceiro movimento do Pai foi a encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo. Agora, o Verbo veio, o Pai tira a igreja do Verbo, mas o Verbo volta para lá, o Verbo encarnado. Mas o Verbo encarnado vai para o Pai e deixa o Verbo impresso. Porque a igreja não se alimenta de outra coisa. Ele disse: minha carne verdadeiramente é comida. O Verbo encarnado volta para o Pai, mas o Verbo impresso continuou aqui para alimentar a igreja que saiu do seu corpo. Quantos creem nesta palavra? Diga glória a Deus. Aí vem o quarto movimento do Pai. Aqui eu precisava só de um, mas estou citando outro. Então, o primeiro movimento, diga, a geração do Verbo. Melhora, você está com fome, diga, o primeiro movimento, a geração do Verbo. Segundo movimento, a criação de todas as coisas. Terceiro movimento, a encarnação do Verbo. E o quarto movimento foi justamente uma coisa espetacular: o derramamento do Espírito. Aleluia! O derramamento do Espírito foi um mover do Pai. O Pai quis, para quê? Para fortalecer, para estar. Enquanto o Verbo encarnado volta para o Pai, o Espírito eterno desce para cuidar da igreja que saiu do Calvário do seu corpo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora vem comigo, porque o tempo não nos permite entrarmos em detalhe. A queda da coroa da criação muda todas as coisas, porque a queda do homem mudou o tempo, as estações, mudou a topografia, mudou as leis, mudou tudo. Foi preciso uma reformulação de todas as coisas, e o Pai reformula tudo para buscar o homem. Como já disse, ele manda o seu filho, despoja. Foram 4.000 anos despojando o filho para enviar. O envia para morrer, pagando o preço do resgate em si mesmo. Efésios 2, 5 e 2. Para que o homem, diga comigo, pela graça. Melhore, diga, o homem pela graça, através da fé, pelo sacrifício do seu filho, receba o perdão dos seus pecados, a purificação e a salvação. Aqui a gente para um ponto. Glória a Deus. Deus derrama pelo menos 4 coisas para resgatar o homem. Então diga comigo: amor. Vem comigo, diga amor, graça, misericórdia. Então diga, o amor atrai. Melhore, diga, o amor atrai. Quem é atraído pelo amor de Deus aqui? Atraído pelo amor de Deus. Sabe por que você está aqui? Porque o amor de Deus te atraiu. Ah, eu vou dizer de novo, o amor de Deus te atraiu. Ah, eu vou dizer de novo, o amor de Deus te atraiu. Eu estava pregando um dia em um trabalho de círculo de oração, muito raro, porque eu não prego, muito raro, muito difícil.
E era uma tarde de domingo. O templo estava aberto. E naquela tarde, Jesus começou batizando com o Espírito Santo. E foi uma manifestação da glória de Deus extraordinária. E ia passando em frente ao templo uma senhora, que ela deu testemunho que saiu de casa e ia para um terreiro de Umbanda. Ia para um trabalho espírita. E se arrumou com a sua roupa para dançar, aquela dança dele lá e tal. E quando foi passando em frente ao templo, eu mesmo estava pregando, vi quando aquela mulher parou, até porque o templo não era tão grande, ela para em frente, olha para dentro espantada, e a glória de Deus descendo. Daqui um pouco eu vi aquela mulher entrar, do jeito que vinha, entrou correndo no templo, jogou o joelho em frente ao altar, dizendo: pelo amor de Deus, me tire do inferno, eu não quero ir para lá. Eu senti algo e eu não quero ir para lá. Aí começou chorando, aí eu desço. Eu disse: a senhora quer Jesus? Ela disse: eu quero. Eu ouvi, algo me tocou, eu quero Jesus. E quando ela confessou Jesus, que eu ponho as mãos na cabeça dela, Jesus batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Jesus batiza com o Espírito Santo, com um dom perfeito de línguas. E quando Jesus batiza aquela mulher com o Espírito Santo, ela já começou arrancando aquelas porcaria, e arrancando e jogando, arrancando. Tinha uma roupa por baixo, ela pega aquela roupa, arranca, e começou falando línguas estranhas, arrancando tudo, e começou dizendo: glória a Deus, Jesus me tirou do inferno. O que foi? O amor de Deus a atraiu para Cristo. Quem é atraído pelo amor de Deus aqui? Quem é atraído? Então diga: o amor de Deus atrai. O amor de Deus atrai. Atraídos pelo amor. Quando o amor de Deus atrai, a misericórdia de Deus entra em ação. Aleluia! Porque a salvação do homem é um processo, é uma sintonia divina. A Bíblia diz que a fé vem, melhora, a fé vem e ouvir. Como se dá a salvação? Salvação espiritual, porque a Bíblia fala de duas salvações. Vamos lá, a fé vem pelo ouvir. Como acontece? O pecador ouve a palavra. Quando ele ouve a palavra gera nele fé. Fé. Só quem pode gerar fé é o verbo. Quem produz fé é o verbo. Música, louvor não produz fé. Adoração não produz fé. Nada disso produz fé. Só quem produz fé é o verbo. Por isso o Espírito disse o autor aos Hebreus: ele é o autor da nossa fé. Ele é quem produz a fé. Quando ele é difundido, que alguém escuta, a palavra gera. Vamos lá, a palavra gera. Quando a palavra gera fé, a palavra abre no pecador um campo de visão. E ele contempla duas coisas. Primeiro, contempla a sua condenação. O pagamento dos seus pecados. Ele olha e vê que é um pecador. Porque o pregador, eloquente, ele pode convencer que o homem é pecador. Mas para convencer que é condenado, somente o verbo convence. Eu posso convencer que ele é pecador, mostrando os seus feitos. Mas convencer que é condenado, somente a palavra, revelando o destino eterno. Então abre dois campos de visão. Primeira visão, ele vê os seus pecados e a recompensa, a condenação. O segundo campo de visão, ele vê justamente a solução, o Salvador do Calvário. Produzido pelo quem? A fé vem e ouvir. Então gerou fé. A fé mostra o inferno e mostra o Salvador. Quando mostra o Salvador,
Aí ele crê no Salvador. Quando ele crê, aí vem o segundo efeito do verbo. A palavra vem, produziu fé. Quando produziu fé, mostrou a ele céu e inferno. Ele mostrou a ele o céu e o inferno. Jesus, ele crê em Jesus. Aí gera arrependimento. Não existe salvação sem fé e sem arrependimento. Porque existe fé em vários aspectos. Existe fé natural, todo mundo tem. Todo mundo tem. Existe a fé emocional, todo mundo tem. Você vê lá no campo de futebol, quando o cara vai bater um negócio lá, fica a sua torcida. Achando que balançando a mão, a bola vai entrar a favor dele. Aquilo é fé emocional, todo mundo tem. Fé natural, fé emocional. Fé para a salvação. Não é natural, não é emocional. A fé para a salvação é gerada pela palavra. É gerada pela palavra. Então a palavra gera fé, mostra o inferno, mostra o céu, ele se arrepende. Quando ele se arrepende, ele chora arrependido, aí o Espírito Santo aplica a graça. Pela graça sois, por meio da fé. Primeiro vem a fé, o arrependimento, o Espírito aplica a graça. Quando o Espírito aplica a graça, aleluia, aí ele conduz a Cristo para a lavagem, porque o Espírito Santo não perdoa pecado, ele não lava. O Pai não perdoa pecado, e não é porque não pode, é porque é a atribuição do verbo, a atribuição do Cordeiro que morreu, a atribuição do Filho. Quando ele conduz ao Filho, Jesus lava, perdoa, redime, purifica, põe a marca da redenção, que é o sangue. Aí se cumpre Efésios 1:6, que o Pai o recebe no amado. Quando ele tem o perdão do pecado, o Espírito introduz em Cristo, o Pai recebe e devolve aos cuidados do Espírito Santo para que ele habite. Para quê? Primeiro, para prepará-lo para o arrebatamento. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, começou o seu preparo para ir para o céu. Ah, você não entendeu? Eu vou dizer de novo, porque não é pecado repetir. Quando você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito começou a preparar você para entrar no céu. Amém! Quem tem esperança de entrar no céu aqui? Quem tem esperança? Toda reunião converge para preparar você para o arrebatamento. Aleluia! Você crê nesta palavra? Agora, a salvação que acontece aí é a salvação na alma, porque a Bíblia fala de salvação física e salvação espiritual. Eu vou lhe explicar para você entender bem claro. Quando você lê na Bíblia a palavra, e salvou Deus o seu povo dos inimigos, a palavra salvar ali quer dizer livramento. Salvar é livrar. E salvou Deus Davi da lança de Saul. E salvou e livrou. Salvação como livramento. O grego entra em ação, chama esse tipo de salvação de soteria. O que é soteria? É salvação como livramento no físico. Você quer ver um exemplo de salvação no físico? Bartimeu. Bartimeu havia sido falar que vinha o Messias. Aí vem a multidão, ele disse: que é isso aí? Ele disse: é Jesus. Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Aí Jesus manda chamar. Aí Jesus pega um cheque em branco, pastor, e disse: Bartimeu, preencha com o valor que você quer. Aí ele preencheu com R$1. O rei do universo preencheu um cheque em branco e deu a Bartimeu: o que é que você quer? Preenche o valor que você quer. Ele disse: eu só quero ver. Mas só isso? É normal, a maioria dos pregadores leva Bartimeu para o céu. Mas se você pega o texto no original, Bartimeu não desejou o céu, Bartimeu desejou somente ver. Aí a versão corrigida,
que para mim é a pior que existe para entender texto bíblico, disse, veio a tua fé te salvou. Mas, você vai para o grego, a palavra salvou aí é soteria, porque na linguagem original disse, vê, a tua fé te curou, e não salvou. Quando disse a tua fé te salvou, soteria. Quando diz te curou, deixou ele do plano da salvação de fora. Outro exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Se tão somente eu tocar, eu só quero tocar e ser curada, para mim é o suficiente. Tocou, alguém me tocou, mestre, a multidão te aperta? Não, foi diferente, porque o toque da multidão é um toque involuntário, mas esse toque foi deliberado. Ela disse, Senhor, fui eu. Disse, eu sei que foi você. Vai, a mesma coisa, a tua fé te soteria, mas o texto original disse, vai, a tua fé te curou. Agora quer ver a salvação para a vida eterna? A salvação na alma? Veja a diferença. Jesus está entre dois ladrões. Aí um dizia, ei Nazaré, você não disse que é o Filho de Deus, rapaz? Vai lá, desce daí, salva-te e a nós aqui. Vai. E Jesus olha para ele assim, ó. Aí o outro do outro lado. Ei, rapaz, tem vergonha na tua cara? Bom, isso é um versículo meu, mas era isso que ele estava dizendo. Ô, cabra atrapalhado. Nós estamos aqui porque os nossos feitos depõem contra nós, mas este homem nenhum mal fez. Aí Jesus volta a cabeça para o outro lado. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus, eu creio que deu um sorriso, o texto não narra, deu um sorriso e disse, eu te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso. Aleluia! Hoje tu estarás comigo no paraíso. Há quem diga uma tradução diferente, hoje tu estarás comigo, ou eu te digo hoje. Não dá a mesma coisa. Hoje tu estarás comigo no paraíso. E tem outra versão que diz, eis que te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não importa, se hoje estarás comigo, ele cumpriu. Ou te digo hoje, estarás comigo, ele cumpriu também. Porque depois que ele voltou, aquele homem está no paraíso. Glória a Deus. Salvação na alma. Aqueles que recebem a salvação na alma, porque a palavra alma na Bíblia tem pelo menos 4 definições. 4 definições. Não é simplesmente, a palavra alma tem 4 definições. A primeira definição de alma na Bíblia é a definição biológica. Levítico 17:11 disse que a alma da carne é o sangue. Alma, definição biológica. E é justamente a alma, o sangue, que faz expiação. Então a alma, definição biológica. A segunda definição de alma na Bíblia é a definição como pessoa. Romanos 13 diz que toda alma esteja sujeita às autoridades. Quando se vai evangelizar, vamos ganhar? Vamos ganhar? Ou seja, vamos ganhar vidas, vamos conquistar vidas para Jesus. É a definição de alma como pessoa. Definição. A terceira definição de alma na Bíblia é a definição de centro, comando das emoções. É na alma onde se localiza a tristeza, as alegrias, os recalques, a inteligência, a perspicácia. Tudo isto, centro das emoções. Lá no Getsemane, Mateus 26:38, Jesus disse, minha alma está angustiada até a morte. Definição como centro das emoções. Mas existe a quarta definição de alma, Mateus 10:28, que é justamente o lado humano que vai para o inferno. O homem mortal, que é o lado mortal, é aquele que perece no lago de fogo, é o próprio homem. Jesus disse, não precisa temer aquele que mata o corpo e não mata
a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. Quando Jesus diz tanto o corpo como a alma, ele estava falando ali do Guiena, que é o lago de fogo. É a única definição na Bíblia que mostra que o lago de fogo vai cair tanto o corpo como a alma. Então disse, não tema quem mata o corpo, tema quem mata a alma. E pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. Definição. Agora, escute aqui porque o tempo não nos permite. Isso aqui é interessante. O Senhor Jesus foi o sacerdote e a oferta. Eu disse que ele foi o quê? O sacerdote e a oferta. Ele ofereceu um sacrifício eficaz, sem erro, sem quebra de acordo. Aleluia. Sem quebra de acordo. Por que sem quebra de acordo? Porque o homem quebrou 7 acordos. Você pega as alianças, aliança edênica, adânica, noética, abraânica, mosaica, da terra de Israel, a davídica. 7. Nas 7 não teve derramamento de sangue. O pai dá a lei, o homem falha. O sacrifício pelo animal, o homem falha. Não teve derramamento de sangue de um cordeiro puro nas 7 alianças. O homem não volta para o pai, aí o pai mata em escala industrial. Escala industrial é outro versículo meu, mas era isso. O pai começa matando. Daqui um pouco o pai para e diz, tem alguma coisa errada. Nós criamos o homem para louvor e glória do meu nome. Estamos matando o pecado e o pecador está indo junto. Meu filho, precisamos de algo que tire o pecado e o homem fique vivo para nos adorar. Agora era preciso o quê? Alguém puro para fazer uma nova aliança. Mas não tem. O pai desce, procura, volta, diz, esse negócio lá embaixo está desmantelado. É tudo perdido. Então, vamos seguir matando. Mas aí quem? O Espírito Santo, sempre ele. Hebreus 9,14 diz que o Espírito Santo toma Jesus. Aleluia. E apresenta o Pai. Era como se ele dissesse, Pai, o Senhor procurou um santo lá embaixo, não achou? Porque o santo está aqui em cima. O Senhor procurou um puro lá embaixo e não achou? Porque o puro está aqui em cima. Ei-lo para o sacrifício. E ali o Pai firma uma aliança, uma nova aliança entre ele e seu filho. Sabe por que você está aqui? Olhe para o companheiro de lado, diga meu irmão. Me ajude, diga meu irmão. Bonito, diga meu companheiro. Sabe por que você está aqui caminhando para o céu? Porque a aliança com o Pai ainda está mantida. Amém! Ele não quebrou a aliança. A aliança está mantida. Glória a Deus. E a igreja é fruto, glória a Deus, dessa nova aliança. Israel perdeu essa bênção. Agora, para aqueles que participam da nova aliança, aí Jesus fez algo espetacular. E eu sempre digo, irmãos, que a aliança é um acordo bilateral. E todo acordo bilateral tem cláusulas de ambos os lados. Exigências. Eu exijo, você exige. Você lê minhas exigências, eu leio as suas. Está de acordo? Sim, temos um acordo. Se você quebrar, quebrou a aliança. Se eu quebrar, quebrou. Se nós mantivermos, manteremos a aliança. O homem quebrou 7. Mas qual era a cláusula principal do pai na aliança com o filho? Glória a Deus. Qual foi a cláusula principal? Uma, levar o homem de volta para ele. Ah, você perdeu de louvar a Deus por isto. O Filho de Deus veio para levar você de volta para o Pai. Aí eu vou dizer de novo, ele veio para levar você de volta para o Pai. Aleluia. Parece que eu estou vendo, meu pastor, algumas cláusulas da parte de Jesus.
Quando o Pai gera o Verbo, diz que pôs nele a plenitude da divindade. Mas aí o Pai despoja para ele morrer. É tanto que lá no Calvário, quando ele estava pendurado, já prestes a morrer, após pronunciar 7 palavras, ou 6 palavras na cruz, 6 frases na cruz, aí ele faz: Pai, uma delas foi: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que ele disse aquela palavra? Porque o Pai é a vida eterna, na sua essência. E o Pai estava nele. E na hora dele morrer, se o Pai não sai dele, ele não morria. Aleluia. Se o Pai não sai dele, ele não morria. Porque se o Pai permanecesse, a morte não se perpetuava. Quando o Pai é retirado, quando o Pai sai, melhor dizendo, quando o Pai sai, ele diz: porque o Senhor me desamparou? E o texto diz: e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. E quando ele morre, foi profetizado lá atrás, há cerca de 1000 anos, Salmo 18, quando ele morre, o Pai levanta do trono, sente a dor do filho. E o texto diz que ele respira forte, sentindo a agonia. O sopro das suas narinas acenderam-se em brasa de carvões no seio da terra. Ele chama um querubim, monta no querubim, desce em direção à terra. Quando chega em frente à cruz, o véu do templo se rasga, mortos ressuscita, houve um terremoto, o centurião corre com agitação e diz: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Aleluia. Você pode adorar ele por 30 segundos, pode adorar ele por 30 segundos, adore, 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 adore. Seu santo nome, glória seja dada ao seu santo nome. Aleluia. Nem mesmo Israel, nem mesmo a semente de Abraão, nem mesmo a semente de Sem, Israel viu o que a gente não viu. Israel viu a glória de Deus no deserto, viu a glória de Deus no Sinai, viu a glória de Deus no templo. Nós andamos por fé, mas Israel não recebeu batismo com o Espírito Santo e nem a promessa de morar na Jerusalém celestial. Só quem vai morar em Jerusalém celestial é quem foi gerado nele. Salvação. Faça valer isto: sacrifício sem erro, único, ninguém podia fazer, ninguém, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim podia fazer por ele. Fizeram um dia uma pergunta a mim numa convenção, eu ministrando: pastor, o pai não podia ter poupado o filho, ter mandado um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim para morrer no lugar? Não. Não podia? Não. Porque anjo não tem poder para perdoar pecado. E o Pai jamais daria a plenitude da divindade a um anjo. Anjo é tão limitado com relação à igreja, que a Bíblia diz que ele foi feito ministro para proteger, guardar, amparar aqueles que vão herdar a salvação. Ele é tão limitado com relação à igreja, que se ele for mandado para amparar o pastor Anóbio aqui, se ele tiver que guardar alguém lá na porta, ele tem que ir para lá. Porque ele não é onipresente. Glória a Deus. Nem arcanjo, nem querubim. O inimigo, para ele tentar Ageu aqui, e para tentar alguém no Japão, ele tem que pegar o avião e chegar no Japão. Porque ele não pode tentar aqui e tentar lá. Ele pode designar um servo dele para tentar lá, mas ele mesmo tem que ir para lá tentar, porque não é onipresente. Só quem tem
a onipresença é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Agora, segura aí que eu vou dizer quem mais tem a onipresença que o Pai deu. Ah, essa é nova? Não, é velha. Mas quem é? Tem uma quarta pessoa na divindade? Não, só existe 3. Mas ele fez alguém no nível. Quem? A igreja. Quando o Pai olha para você como igreja, ele vê o Filho. Quando ele olha para o Filho, ele vê a igreja. E se o Filho está na glória, a igreja já goza a vida eterna. Onde Jesus está, a igreja está presente, porque ele é a cabeça e a igreja é o corpo. A igreja em Cristo está presente simultaneamente no universo. Ah, você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra? Aleluia! A oração que fazemos aqui para orar para alguém ser salvo, a igreja no Japão faz simultaneamente, é a mesma oração, e Jesus perdoa aqui e perdoa lá, a presença da igreja. Glória a Deus. A única diferença com relação a isto é o seguinte, porque Jesus é presente. Você quer ver uma coisa? Como acontece? Pastor, vem aqui, traga a sua presença. Não, eu pedi só a sua presença. Você senta lá e traz só a sua presença. O senhor fica sentado lá e traz a sua presença aqui. Pronto, fique aí e traga a sua presença aqui. O que será que ele quer dizer com isso? Eu já vi essa história, né? Tá bom, senhora, fique aí e traga a sua presença aqui. Não, não pode? Vá, fica aí e venha, traga a sua presença aqui. Também não pode. Esse jovem talvez possa. Fica aí e traga a sua presença aqui. Também não pode? Não pode, né? Por que não pode? Porque não pode. Sabe qual é o único que pode isso? É Jesus. Ele está à destra do Pai. E sem sair do lado do Pai, ele é presente no universo. Aleluia, aleluia. Ele está à destra do Pai, sentado na majestade. E enquanto ele está lá, ele está aqui com você no universo, guardando através do Espírito a igreja. Oh, levante as mãos dos céus e adore a Jesus por isto. Salvação eterna, salvação que ele dá para aqueles que vão morar com ele, que vão morar em Jerusalém celestial. Deus prometeu a Abraão 2 terras, aos filhos de Abraão 2 terras. A primeira terra, a terra de Canaã. Ele derrubou o rei, tombou reinos, destruiu muralhas, acabou com cidades e assentou o povo. A segunda terra que ele prometeu eternamente, a semente de Abraão, será a terra condicionada depois do milênio, quando vai salvar, cumprindo a promessa a Abraão, na grande tribulação, depois do julgamento das nações, ele vai ingressar os filhos de Abraão no milênio. E lá no milênio, junto com as nações que permanecerem fiéis, glória a Deus, ele vai recondicionar parcialmente a terra no milênio, mas depois do milênio, depois da batalha de Gog e Magog, lá na última tentativa de destruir Israel, ele vai julgar o trono branco, lá no trono branco, e depois do trono branco, ele vai trazer a terra no estado original de antes do pecado. A terra vai voltar à terra pura que era lá no início, o que a Bíblia chama de estado e perfeito, estado eterno e perfeito. E quando houver o estado eterno e perfeito, a terra condicionada sem pecado, o Senhor vai ter a árvore da vida que ele ocultou no Éden para alimento das nações, na terra, para os filhos de Abraão
e para as nações que ficarem fiéis no milênio. Mas aí João disse que enquanto viu o novo céu e nova terra, ele viu a nova Jerusalém descendo. E quando a nova Jerusalém desce, ela não desce para os habitantes da terra subir e morar na nova Jerusalém. Sabe quem é que vai ter morada na nova Jerusalém? Quem passou pelo Calvário, quem recebeu o perdão do seu pecado, aleluia, quem entregou a sua vida a Jesus, quem permaneceu salvo, quem é igreja. Se não for igreja, não mora na Jerusalém. Enquanto os filhos de Abraão estiver no estado eterno na terra com as nações, você estará na Jerusalém celestial. Quem quer aqui morar na Jerusalém celestial? A Jerusalém desce, aleluia, e você como igreja vai morar na Jerusalém celestial. Não haverá diferença, só que quem mora na terra não mora na Jerusalém celestial. Os filhos de Abraão entraram na terra de Canaã e vão morar no estado eterno, mas a igreja não entra na terra de Canaã, porque a promessa foi para os filhos de Abraão, mas a igreja vai herdar a Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial. A igreja não habita numa nova terra, a igreja habita em Jerusalém celestial. Em Jerusalém celestial é para a igreja. Se você é igreja, quero animá-los a amar mais a Jesus. Quero animá-los a servir mais a Jesus. Quero animá-los a ser fiéis a Jesus. Custe o que custar, Jerusalém celestial está aguardando a sua chegada para você morar. Permaneça fiel, porque a promessa está de pé e a qualquer momento você será arrebatado. Você será arrebatado e vai morar em Jerusalém celestial. Deus te abençoe em nome de Jesus.